meu nome é Carmen Ferreira e como já sabem aqui no canal, vamos falar da astrologia. Hoje tenho uma convidada e hoje vamos falar de um tema muito interessante que estava aqui prometido, que é falar de Saturno em Peixes. E nestas conversas, para criar mais dinamismo, mais interesse e ouvirmos outras vozes, tenho hoje comigo a Brigitte Barcelos. Não é a primeira vez que fazemos coisas juntas, pois não, Brigitte? Não. Olá, Carmen, olá a todos. O meu nome é Brigitte Barcelos e também sou astróloga, colega da Carmen, já trabalhamos juntas precisamente a fazer este género de vídeos, não é? Uhum. E desde já, Carmen, obrigada por fazermos aqui Sabes- Já sabes que daqui a um bocadinho vamos ter outro para a série mensal dos signos do mês, vamos ter outra é conversa. verdade, Tu e é eu. verdade. Temos Nós. aí outra surpresa, não é? É, este ano está a voltar um bocadinho a fazer mais coisas e acho que eu gosto muito da ideia de estar com outra pessoa, porque quem de alguma maneira está a ir aprendendo astrologia comigo, em termos de público, e mesmo quem estuda astrologia comigo, eu acho importante ouvir outras vozes, outra sensibilidade, há sempre outra, porque a astrologia exige uma visão ampla das coisas, certo? Sim, e perspectivas diferentes e formas E de então eu é que tenho a agradecer aceitares o desafio. eu é que tenho. Ora bem, então vamos falar de Saturno em Peixes, que vamos deixar aqui datas, vamos tentar passar esta informação de forma que as pessoas possam entendê-la e usá-la na sua vida, que é essa a ideia da astrologia, é trazer o que os céus nos estão a dizer para a nossa vida, certo? E vamos começar por falar de peixe, porque peixes, ou melhor, cada signo é uma espécie de cenário. E o cenário de peixes é muito interessante, não é? Desta vez, ainda por cima, vamos ter que esta passagem de Saturno por peixes vai estar ao mesmo tempo. Na verdade, eles só se vão encontrar já em Carneiro, no grau zero, os dois. Que coisa marcante, não é? Mas isto vai acontecer, então, durante a passagem de Saturno pelo signo de Peixe, Netuno também está lá. Então, isto vai dar um ênfase enorme ao signo de Peixe, se é preciso entendê-lo um bocadinho melhor. Que palavras tu vêm à cabeça quando pensas em Peixe? Vamos. Olha, para já convém referir que Peixes é o último signo do zodíaco, portanto, isto acaba por nos falar um bocadinho de marcar o fim de qualquer coisa, não é? Para que possamos, daqui a 2 anos, porque convém lembrar que isto entrou em, em março de 2023, não é? Há pouco tempo, e isto vai se prolongar até 2025. Portanto, acaba por ser um marco do fim de qualquer coisa, não é? Ou entrega ao desconhecido, porque peixe é muito isto, acaba por ser toda a imensidão do mar, das marés, e portanto é como se o fundo do mar nos viesse dar aqui uma visão clara sobre os desafios que possivelmente teremos pela frente. Portanto, peixe, eu associaria logo esta energia algo pouco apalpável, não é? Hum, Muito intuitivo, muito relacionado com a parte artística, com, com os hum, ideais, não é? Misticismo. misticismo, sim, a religião, a fé. Eu gosto sempre de lembrar às pessoas que o pacto de simbolicamente, porque sei que há autores que discutem, mas o mapa que Fernando Pessoa propôs para Portugal dá o sol no signo de peixe, o que a mim parece indiscutível. Aquele mapa parece-me extremamente descritivo do que nós somos como nação. E a nossa cultura, o nosso ADN, não é? E realmente a ideia de peixes é a capacidade de sonhar, é o facto de hoje em dia já não se ouve tanto dizer, mas éramos conhecidos, isso, e é ainda muito marcante para a nossa história, a expansão marítima, sermos um povo de marinheiros, de poetas, Sim, tudo isto é.
signo da de palavra, não é? Que é muito pisciano. exatamente, é onde não há limites, porque o oceano é o juntar cada parte, as fronteiras não são claras, e aqui que reside um bocadinho os perigos do peixe, não é? É Sim, que o peixe não tem as fronteiras claras entre o eu e o todo. Portanto, eu acredito que este Saturno em peixe realmente para Portugal também pode ter um, um peso forte, no entanto, não é a tua especialidade nem a minha, a astrologia política ou mundana, portanto vamos falar um bocadinho mais na parte pessoal. sim, Peixes que mais disseste é um signo de água, de emoções, de inspiração, de misticismo, de idealismo. sim. A ideia do Dom Quixote também é uma ideia muito pisciana, não é? O combate, o bom combate. ah, E o símbolo são dois peixes, não é? Que dá para a dualidade e ir no sentido de podermos ir em duas direções um totalmente na diferentes. direção do ideal superior, outro fugir do real pelo ideal menos elevado, não é? Mas está naturalmente associado ao signo de peixes à casa 12, que é o fim do ciclo, é exatamente toda a parte que não é palpável, não é pragmática, e eu acho que, por um lado, sendo que é bom também revelar isso, eu tenho Saturno em peixe, portanto é uma energia que eu conheço bem, não é? Está Por cima está muito marcante no meu mapa. Então eu conheço bem e realmente, ok, eu sei que muito do meu pragmatismo, de eu sempre tentar estudar muito relacionada com as coisas terrenas e não me perder na energia de peixe, tem a ver com o meu ascendente, que é um ascendente de terra. Mas eu também sinto muitas vezes, Brigitte, que este Saturno em peixe ele vai tentar criar fundações ainda que no oceano. E é possível, literalmente possível. Nós vemos as plataformas petrolíferas, bem, vemos países que se construíram para cima do mar, como a Holanda. Então, não é o mais habitual as fundações na água, mas é possível. sim, é possível e eu penso que este Saturno em peixe, para já Saturno acaba por nos falar um bocadinho limites, não é? As leis, as ordens. Hum, e peixe, esta energia de peixe normalmente costuma hum, É caótica. e caótico e portanto é preciso colocar aqui algumas barreiras na utopia, nestes sonhos todos. Eu diria que é acordar do sonho, não é? E sonho versus realidade acaba por ser muito esta energia de Saturno em peixe que temos nos Pode próximos. acontecer, não é? Ah, quando eu penso em Saturno, e agora já estamos a falar um bocadinho, Sim, em que cenário Saturno vai entrar, sendo que ele passou, não é, primeiro por Capricórnio, onde é regente, por Aquário, onde é corregente, então ele esteve muito confortável a puxar as orelhas ao pessoal, e ele agora entra neste signo onde a sua ação não é tão fácil. Mas já vamos falar de Saturno. E sabes que há uma imagem, como quem habitualmente segue este canal, ou quem já fez consulta comigo, sabe que eu uso muitas metáforas, alegorias, isso vem da astrologia, vem do trabalho com a hipnoterapia, o poder de metáfora é poderoso. E muitas vezes eu tento exatamente dar as explicações, tentar traduzir a astrologia para metáforas. E quando penso em Saturno, penso no Velho do Restelo, na figura do Velho do Restelo, que toda a gente estudou alguns lá para trás no tempo, certo? é, Que é a figura do. Que é uma figura pouco dada a fantasias. O Velho do Restelo vem mesmo quebrar um bocadinho aquela coisa pisciana de vamos para além mar e quantas vezes eu digo, se Portugal, se nós como nação tivéssemos integrado melhor a energia do Velho do Restelo, se calhar tudo o fruto da expansão marítima
teria tido consequências mais relevantes, mais não é? importantes, não é? Certo? E é curioso, porque eu nunca tinha pensado nisso, pensei nestes dias a preparar isto, sendo que eu uso muita metáfora do Velho do Restelo, mas nunca me tinha lembrado que Saturno em Peixes é essa história. É o Velho do Restelo dizer assim: vamos, ok, sonhar, mas com pragmatismo, com validade, com estrutura, com limites. Não é vamos parar de sonhar, ou vamos parar de nos expandir para fora, mas fazê-lo com. Uns pés assentes na terra, até porque convenhamos, e não convém esquecer que o signo oposto a peixe acaba por ser virgem, não é? Então, o equilíbrio terra com o peixe acaba por ser um bocadinho, eu diria, este Saturno em peixe, não é? A dissolução, a construção para algo que daqui a 2 anos possa ser um movimento unificador e, e não no sentido de vivemos um pesadelo, parece que acordamos de um sonho, não é? Então, vamos aproveitar toda esta energia para poder estabelecer aqui limites, alguma maturidade e algum conhecimento de áreas que hoje em dia se começam muito a falar, nomeadamente da astrologia, não é? Estas áreas mais associadas um, ao, ao não visível, ao não ciência, não é? Porque ainda se dá alguma relevância a esse tipo de Pensamento, sim. questões. Então, vamos aproveitar tudo isto como uma forma de cura, de alguma sensibilidade para algumas questões que até então não eram usadas. E então, peixes acaba por ser isso, não é, Carmen? Que é o sentir. Nunca numa reunião de trabalho se fala, eu sinto que não colocar a questão mais concreta da razão, e não, eu estou a sentir isto, não, o ser humano também sente, o ser humano também tem estas áreas que pode usar até em prol de algo maior, que é isto, que nos fala peixes, e portanto é basicamente unir estas palavras, não é? Que é Saturno. Saturno são as dificuldades, são os obstáculos, mas por outro lado, depois de passarmos esta parte do Obstáculo, claro. a longo prazo pode ser muito favorável. Aliás, tu e eu analisamos e eu vou dar só aqui uma referência, embora isso vá aparecer na descrição, que tivemos as últimas vezes mais recentes, sendo que o Saturno faz ciclos entre 28 a 30 anos. Tivemos de março de 64 a setembro de 64, depois de dezembro, dia 16, a, a 3 de março de 67 tivemos Saturno em Peixes, isto para quem estiver como eu a aproximar-se do seu retorno de Saturno e queira de alguma forma também investigar mais, porque a questão é, nós podemos ver, como tu e eu fizemos, selecionamos alguns acontecimentos descritivos de Saturno em Peixes, mas na verdade nos céus nunca está só o planeta. Não ias dizer O facto de ter acontecido algo nesta época não quer dizer que seja associado a Saturno em Peixe, obviamente. Mas é verdade que foi das pesquisas mais confusas, porque, não é? não é? Porque Peixe, sendo dual, tu tens momentos históricos extremamente importantes. Nas causas humanitárias, por exemplo, apenas na arte, que são duas coisas que têm muito a ver com peixe, mas depois também vês algum sofrimento, né? Algumas coisas menos positivas. E a outra época mais recente ainda é de 21 de 5 de 93 a 30 de junho de 93, depois no início de 94, de 29 de 1 a 7 de 4 de 96. Agora temos até 25
de maio de 2025 e depois ainda temos um extrazinho, porque eles gostam de fazer estas coisas, não é? Saem, a gente parece que aquilo já passou e depois eles voltam, é quase como, sabes, o professor quando sai da sala e os alunos pensam que entrou, que podem estar à vontade e ele de repente volta à sala, não é? Quando Saturno volta, ou agora com Plutão, quando voltar em Capricórnio, aí sim é que entra o professor, muito sério. Depois então vamos ter de 1 de setembro de 2025 até fevereiro, 14 de fevereiro de 2026. Ainda é um tempinho para integrarmos isto. Do ponto de vista assim mais pessoal, o que é que te parece que mais humano, não é? Mais individual, o que é que cada um de nós pode aprender com Saturno em Peixes? O que é que tu dirias? Olha, Carmen, eu acabo por me considerar uma pessoa positiva e, portanto, se calhar vou puxar aqui um bocadinho para o lado mais positivo que propriamente o lado mais doloroso, porque acho que isto é uma altura extremamente benéfica para a parte artística, para o cinema e para as artes, não é? Porque é, possibilita o captar e visualizar energias até mais subtis, não é? Que são Certo? passadas mais para além da mente racional, sendo que Saturno ajuda-nos aqui a criar a estrutura para poder, até na parte artística, fazer ao cinema ou artes que a longo prazo sejam benéficas para todos nós. E por outro lado, agora estava aqui a pensar, a nível de drogas, não é? Álcool, Os isto, preços pagam-se mais caro agora, não é? quem tenha de perfil pessoal um gosto por este tipo de Não, uso, não é? Convém ter aqui algum cuidado neste consciência. sentido, não é? Porque há alguma consciência, porque Olha, tu disseste que, e eu identifico-me perfeitamente com o que tu disseste, tipo, quando disseste, eu prefiro escolher o lado positivo, porque realmente no negativo temos pouca capacidade de agir, podemos prevenir ou pelo menos estar preparados para isso. Mas não achas, quando dás consultas, que acaba por ser mais útil chamar a atenção das pessoas para os momentos positivos ou para o que determinado trânsito tem como propósito que pode ser aproveitado? Sei, na minha opinião, fico com a sensação que é muito mais útil do que estar a criar alarme para uma situação que de alguma forma se irá manifestar, mas que se eu não souber que ali vai haver uma ilha de bom tempo ou de oportunidades, é mais fácil que no meio da confusão, e no meio, nós vivemos uma época com tanto estímulo, sim, tanta informação, tanta coisa a acontecer lá em cima. Estive a gravar hoje de manhã o vídeo de maio. Maio vai ser o mês de. sim, Vai parecer um carrossel, sabes? E eu fico com a sensação de que realmente o alertar para o aspecto positivo tem um contributo muito mais importante. sim, porque Não sei. todo, sim, sem dúvida alguma, e além de que nós próprios já somos os primeiros a ir buscar a parte menos boa que nós temos ao que nos pode acontecer, não é? Portanto, é realçar. Eu sinto isso quer quando estás a ler o mapa natal e a referir potenciais que a pessoa tem, eu acho que muitas vezes a pessoa já tem noção dos seus potenciais menos criativos, menos construtivos, nos seus defeitos, digamos assim, e às vezes noto a surpresa quando eu vejo algum potencial num sentido ou noutro, e às vezes há surpresa, outras vezes é quase como nunca ouvi falar, não é? Sim, sim, E esse trabalho acaba por ser mais. Porque, calhar é por sermos um país, se vivermos numa cultura de signo de peixe, temos um bocadinho a o lado saudade. sadista
não é? E fadista da emoção, de viver muito. Então acho que concordo contigo e alinho nessa, vamos olhar para este trânsito e dependendo, é evidente que isto vai depender de que em que área no nosso mapa temos peixes, e nomeadamente onde Saturno vai passar. Essa vai ser sempre uma área menos expansiva do momento, certo? Sim, sim. Menos expansiva, barra, a longo prazo, se calhar mais estruturada e mais potenciada para podermos É, usufruir melhor Saturno dissesse, vai mais devagar para pensares melhor e para decidir melhor e para construir melhor. E isso vai depender muito também do Saturno natal da pessoa. Provavelmente é dos planetas que o senso comum da astrologia mais critica. E tu ouves certeza, como eu, tantas vezes as pessoas quando voltam à consulta dizem assim, e agora Saturno já saiu do meu mapa? Ah, eu rio-me sempre porque digo sempre que se Saturno saísse do mapa ficávamos preparados sem ossos, porque Saturno representa isso, os ossos, estrutura, não é? A não estrutura é? A vida seria um bocadinho menos interessante e menos criativa se não tivéssemos Saturno no nosso corpo ou Saturno no nosso mapa. Então, de qualquer das maneiras, era essa para cada um. Seria muito útil, pelo menos, saberem qual é a área onde têm agora o signo de peixe, onde Saturno acabou de entrar, que vai ser a área onde vai ser preciso, vai ser pedido. onde nos vai exigir crescimento e maturidade, não é? Como eu vou viver para o ano que vem, é só para o ano, o retorno de Saturno, tenho pensado muito nisso, né? Como é óbvio. E é realmente o primeiro e o segundo retorno de Saturno. O terceiro já é tão avançado que já há pouca agilidade para mover coisas. São momentos de teste. Sim. É o momento do exame final, em que o professor entra na sala para o exame final. E, portanto, o resultado, a nossa, como todos experimentamos na nossa vida escolar, académica, aquele tempo em que estamos no exame, não é só aquele tempo, é o resultado do que fizemos antes. Certo, é o conhecimento que adquirimos ao longo da vida, não é? Se tu estiveste atenta durante o ano letivo, se trabalhaste o que te era proposto, chegas ao exame, realmente não tens toda a liberdade do mundo, tens que estar ali, tens que prestar prova. É um momento sério, mas se fizeres minimamente trabalho, sais do exame com a sensação de dever cumprido e com uma boa nota. Portanto, não é fácil e nada em astrologia é simples, não é? Nada. Não é fácil caracterizar este trânsito como muito difícil ou muito menos, muito mal. Porque é como um exame. Sim, a verdade é, Carmen, convenhamos, Saturno não se sente confortável em peixe, não é? Num signo como peixe, Saturno pertence a uma energia terra e, portanto, em peixe não está confortável, não é? Não, não. Ainda que haja aquela questão que nós falámos há pouco, de na astrologia tradicional, Sim. Saturno ter júbilo na casa 12 não é a mesma coisa que ter na casa em peixe, mas estavas agora a falar, e eu porque eu dei um bocado de professor, os alunos de música, os músicos de formação, também têm exames. Sim, Saturno em peixe é isso, não é? Ainda que seja onde ele estiver no nosso mapa vai se expressar de maneira diferente, mas é esse momento de dar provas para fora, para as autoridades do que se andou a fazer. E sabes que um bom exemplo de como não é um trânsito, não são trânsitos fáceis de caracterizar, nós não é, pesquisamos alguns acontecimentos históricos e achei curioso uma coisa. Em 64, Nelson Mandela, que é do signo de caranguejo, foi condenado à prisão na África do Sul, com Saturno em peixe. E depois, em mas
Mas Diz. também foi em 64, segundo as nossas pesquisas, que a lei dos direitos civis, não é? Uhum. Proíbe totalmente a discriminação racial, por exemplo, no trabalho, no emprego, na educação, hum, na sociedade em geral. Portanto, e peixes é uma energia muito compassiva, não é? E muito hum, de compaixão e de cuidado com o outro, acaba às vezes por ir à parte do autossacrifício em prol Dos do, necessitados, dos. né? E Sim, na dela a história acaba por ser um bocadinho isso, é o mas autossacrifício. repara, que é exatamente, ou seja, ele vai preso com Saturno em Peixe Uhum, e recebe o Prémio Nobel da Paz com Saturno em Peixe, em é, 93. é verdade. E ainda com Saturno em Peixe, que é eleito presidente da África do Sul. Então, este ciclo aqui, ou seja, e nesta história de Nelson Mandela, porque historicamente temos golpes de Estado no Brasil que instauraram a ditadura militar em 64. Temos o Prémio Nobel ao Martin Luther King, que teve um impacto na questão da segregação muito forte, não é? A luta pelos direitos humanos que ele enverdou ainda está por se cumprir. Então temos movimentos de grande compaixão, de abraçar todos, de, e temos também aqui histórias, partes de histórias mesmo bonitas, inclusive algumas, eu não retirei esses dados depois, mas algumas situações de atentados e coisas assim. Também é uma coisa gira que aconteceu em 93, que foi o Tratado de Maastricht. Uhum, E que tem muito a ver com Saturno em Peixe, porque o Tratado de Maastricht regulou a questão das fronteiras na Europa, né? na União Europeia. E nós diremos que peixe não é esta coisa, a ausência de fronteiras, e Saturno em Peixe vem dizer assim: ok, vamos organizar isto para que as fronteiras eh, físicas entre os países tenham aqui outro tipo de. Sejam mais inclusivas, menos exclusivas. Também achei piada nos eventos que nós cooperamos, a porque Organização Mundial do Comércio, não é? A sim, Organização e Mundial do Comércio, que foi quando, que isto é uma coisa muito, o comércio global acaba por ser uma energia muito pisciana, não é? E então os primeiros comerciantes, como eram marítimos, peixes, não é? exato, Acaba por Saturno dar aqui alguma estrutura e fundar aqui uma organização, uma coisa legal, para que todos os bens e todo o comércio possa ser utilizado ao nível europeu, não é? super interessante. Então, para além desses dados todos, que tirando os dados de entrada e saída de Saturno em Peixe, cada um pode pesquisar e tentar raciocinar, porque a história pode ser estudada de muitas formas, e eu gostei desta ideia, desta coisa do Mandela, de haver um primeiro ciclo em que ele é preso, e depois quando retorna, e realmente ele teve 28 anos preso, né? Um ciclo em Saturno, e prova que, e porque ele teve, como é que é de explicar, para se aguentar 28 anos preso, Em silêncio, que é uma coisa muito de Saturno, não é? Uma metáfora muito vai ter, para quem persevera, como é que se diz? preserva, não é? Não, não é preserva, que eu quero dizer, é quem mantém a perseverança, portanto, ok? Um, a recompensa vem. E ele, na atitude dele daqueles 28 anos, acreditar que tinha algo porque valia a pena esperar, e esta integração dos valores de Saturno, de manter a sua estrutura inteira, não é? Trouxe a, que eu imagino que além da libertação,
a enorme alegria de receber o Prémio Nobel da Paz e ser presidente do país pelo qual ele tanto lutou. Portanto, aqui nesta história, mais uma vez como uma alegoria, ah, acho incrível o que nós podemos ah, aprender com Saturno em Peixe. E porque todos sabemos que estamos a viver numa época cheia de desafios. E depois também incluí ali, sabes, a questão do Plutão em Peixe, que só vai acontecer em 43, ainda falta muito. Mas parece que tudo realmente, nestes últimos anos, aponta para esta coisa que muita gente fala, né, da transição da consciência planetária do planeta Terra, do projeto Terra. A verdade é que vivemos uma época realmente muito exigente, onde é difícil andarmos distraídos. E Saturno em Peixe não vai deixar que a gente se distraia, pois não? Eu acho que não. E também, agora estava aqui a olhar para os nossos apontamentos, a nível mais artístico, não é? Porque Uhum. logo para o nível mais artístico, com Saturno em Peixe, em 93, 96, aliás, foi em 95 que foi criado o MP3, não é? Música, Ah, giro, nova giro. forma de expressão, o MP3, o Saturno aqui a dar estrutura a uma nova realidade de música, muito peixe. Temos também, a nível de internet, Karma, o Amazon, foi fundada o Amazon, não é? Uhum. Onde encontramos esta É parte. que peixe tem muito a ver com a globalização, não é? É isso, é? Não é isso? E a verdade é que peixe era regido por Júpiter, na, Certo. ou ainda na astrologia tradicional ainda é, e é curioso, nós também referimos isso. Portugal, sendo signo de peixe, Espanha está associado ao signo de Sagitário, Uhum. que também é regido por Júpiter. E foi o primeiro movimento de globalização no planeta Terra. Certo. Foi, foi desencadeado por dois países associados a esta questão do mar e do peixe, né, de distribuir a fé. É muito curioso, sendo que Saturno em peixe também por falar em fé. E já se começou a ver alguma coisa. É possível que algumas crenças mais um, estruturadas Uhum. venham a ser líderes religiosos expostos, certo? Sim. É muito. Esta vida e estes temas mais e práticas espirituais, como a meditação, como a oração, o yoga, colocar aqui um género de pés assentes na terra, não é? Onde que hoje em dia toda a gente fala destas questões e de uma forma pouco estruturada. E criar aqui algumas raízes, e sim, em termos de religião, Papa Francisco, agora esta do Dalai Lama, estas questões começarem a vir mais a Acho público. que agora o ambiente tende a endurecer, não é? Sim, Tende a tornar-se mais severo. sim, porque Saturno está a impor aqui um tipo de expressão mais concreta, hum, mais dura, mais responsável no que toca a estas práticas, não é? Não há, os gurus, por exemplo, os gurus eu acho que se vai colocar muito em questão e vai ser falado muito acerca destas temáticas, o que é isto de ser guru, somos todos seres humanos e às tantas a espiritualidade está individualmente em cada um de nós e portanto toca a olhar um bocadinho individualmente para nós e não olhar para aquele símbolo, aquela figura daquela pessoa, não é? Como sendo alguém capaz ou alguém que atinge determinados níveis
mais espirituais e, portanto, Saturno, basicamente, eu penso que em relação a este tipo de questão é muito, não, olha por ti, não, olha, o que é que tu sentes, o que é que a tua intuição, por exemplo, te diz, presta atenção a isso. Uma das questões interessantes é que Saturno em Peixes traz uma intuição mais estruturada, Sim, mas ao contrário do que possa parecer, há, nomeadamente o caso do Edgar Cayce, uh, foi um místico e uma pessoa muito especial, inclusive o seu nome é o Profeta Adormecido, portanto, ele tinha espiritualmente uma abrangência enorme e, no entanto, tem Saturno em Peixes. Então, também é um dos dados que aparentemente é contraditório, porque, assim, se pensarmos ao de leve, Saturno em Peixes parece travar a intuição ou parece bloquear, não é? bloquear. Se virmos Saturno como um bloqueador, bloqueia. Se virmos Saturno como o que pede a estrutura ou que pede um, validade nos processos, então temos aí esse caso do Edgar, que esse é um bom exemplo de que as coisas não são, que Saturno não é apenas o bloqueador. Sim, e eu não sei se te acontece muito em consulta, Carmen, que é as pessoas depois abrem-se no sentido de ai, eu sinto coisas, ai, eu Neptuno em Peixes está, não é? Sim, acaba por aflorar aqui. Mas na verdade todos nós acabamos por sentir, se nós formos ver, sentimos tristes, sentimos contentes, claro. hum, é caso para podermos olhar para dentro, que era essa questão que eu há bocado falava, que é muito, vamos olhar muito para fora, para figuras que hierarquicamente, socialmente são famosas, chamemos-lhe assim. Ainda procuramos o mestre fora e não o mestre dentro, não é? É, Saturno em Peixes é a altura de procurar o mestre dentro de nós. Isso é realmente. E quando há um bocadinho falamos do júbilo de Saturno na casa 12, dizem, né, que Saturno jubila na casa 12 porque o ambiente de ausência, o ambiente de reclusão, porque a casa 12 significa isso, né? O que é o que nos retira do mundo do ruído. Claro que esse ambiente é agradável para Saturno, porque Saturno aí pode fazer ouvir a sua voz. É como um professor que tem uma sala barulhenta ou uma sala onde há tranquilidade para ouvir, onde é que ele vai poder passar melhor os seus conhecimentos, na segunda hipótese. E Saturno em Peixes, eu acho que é. E depois te falaste de verdade, com Neptuno em Peixes. sim, Isto realmente desta vez, porque é muito diferente. A última vez que Saturno e Neptuno estiveram em Peixes foi lá para 1500 e tal, sim. porque os ciclos deles não são tão diferentes, né, que muito raramente se encontram. Portanto, mais uma vez fica muito difícil tirar ilações do que aconteceu em 1500 para agora. E, ok, E a última vez que Saturno e Neptuno fizeram conjunção foi em Capricórnio, não é? Em outubro de 1990, segundo aqui as nossas pesquisas. exatamente. E é engraçado porque fizeram conjunção em peixes, ou seja, onde Neptuno é senhor, e depois a última vez foi em Capricórnio, onde é Saturno senhor. Aqui também há alguma coisa. E a conjunção a Neptuno ainda vamos vivê-la em fevereiro de 2025, não é? Sim, não de forma exata, mas já se vai fazer sentir, né? E, sabes, Neptuno em peixe tem trazido, do ponto de vista da espiritualidade, realmente estes movimentos neptunianos e piscianos, que é, há muita coisa, mas também há muita ilusão, também há muita mentira, E, ilusão, há muita não verdade,
com Saturno agora a entrar no reino de peixes, eu acho que muitos desses falsos gurus, dessas falsas, inclusive até mesmo, vamos, eu não gosto muito desse termo porque parece pejorativo, mas a questão das seitas religiosas, né, das, das ideias religiosas que tendem a fechar. Sim, Saturno agora é uma, lá está, quer para os que andaram muito perdidos, agora vem uma espécie de chamada de atenção, colocar em ordem. Porque Neptuno em Peixe tem muita coisa muito bonita. sim. Ó Carmen, mas por outro lado, lá está, como tu dizias, é um bocadinho impossível fazer a leitura destes trânsitos soltos, não é? E nós sabemos que Plutão acabou de entrar também em Aquário. Por um lado, isso que referias vai acabar por ser, se calhar, a longo prazo até bom, porque o Plutão em Aquário vai trazer aí tudo o que está escondido ou o que não não é bom e é uma forma de libertar também todo essa Agora que já podemos olhar para o que aconteceu desde que Plutão entrou em Capricórnio, sim, e sendo que ele ainda tem algumas coisas para acabar de fazer, mas o grosso está feito. sim, que ainda vai lá, não é? Na verdade, realmente, e eu acredito e sei que tu também, que tudo isto acontece por um propósito evolutivo maior, que às vezes as coisas que acontecem não são bonitinhas, Uhum. nem fáceis de viver, mas acabam por conduzir a Um bem maior. bem, e Plutão em Capricórnio ah, deu uns avalos fortes e importantes e que precisavam de acontecer. Ainda sim. Nós, de acordo com o que eu acredito, e mais uma vez tenho quase a certeza que tu também, por tudo que já conversamos, não é que os planetas cheguem com as energias e bem, há um propósito nisso. E, e olha que o propósito de Plutão em Capricórnio foi dureza. Um dos exemplos maiores foi o que aconteceu com a denúncia dos casos de pedofilia na Igreja Católica, Uhum. independentemente da ligação de cada um à igreja em si, não foi uma coisa interessante, não foi um filme bonito. É um filme bastante. Mas eu penso que ainda vamos assistir a alguma coisa nesse sentido, Claro, ainda isso vai é lá, uma coisa. o Plutão vai terminar o seu trabalhinho, não é? E quando ele voltar, só tudo vai estar em preço. Exato. Que também tem a ver com a parte da religião. Agora, eu acredito que esse escândalo, não vou dizer que foi uma coisa boa, no sentido de que há muita dor envolvida e há muitas pessoas que não estiveram envolvidas que sofrem com isso, porque dependendo da fé que a pessoa deposita no sacerdote, vir a descobrir que esse sacerdote teve um comportamento tão reprovável, não é? Isso é extremamente desconstrutor daquilo que a pessoa construiu para a sua vida. Portanto, há o sofrimento dos que estiveram envolvidos, mais de toda a comunidade. Procedimento muito pisciano, não é? Sim, Saturno em Peixes agora eu fico com a sensação de que esta coisa que Plutão desencadeou e que ele agora antes de sair voltou, é curioso ver que isso começou lá em 2008, 2009 e agora na saída voltou outra vez. E Saturno em Peixes não vai permitir que as coisas continuem sem consequências. Sem ordem, não é? Então, sim, nós sabemos que às vezes não é uma parte bonita de ver, e vivemos numa época em que assistimos a tanta coisa que queríamos todos que o filme fosse assim um bocadinho mais a Hollywood, em que tudo é bonitinho, mas faz parte do processo, não é? Queres falar um bocadinho de algumas daquelas personalidades que nós investigamos que Olha, podem mostrar o que é Saturno em Peixe? Mais uma vez, desculpa, já vais falar. Relembrando que ninguém tem só Saturno em Peixe.
portanto, estamos a falar de personalidades muito diferentes, mas há aqui assuntos que eu acho tanto E disso. é engraçado, porque estamos ainda com as notícias do Dalai Lama. O Dalai Lama tem Saturno em Peixe e está a viver o retorno de Saturno em Peixe, não falando depois em termos de mapa, porque há ali outras questões que também acabam por ir abalar esta visibilidade pública. Uhum. Em termos destes últimos acontecimentos, mas Dalai Lama é uma das personalidades que tem Saturno em Peixe, tem o Sol em Caranguejo, não é? E uma Lua em Virgem. E Uh, ver com que dureza ele está a ser julgado, certo. não é? Um, por outro lado, também temos o Papa Francisco, não é? É. Dois Também líderes religiosos atuais, atuais, sim. certo? É o retorno de Saturno em Peixes. Pronto, isto depois, claro, mediante a casa ou a área de vida onde eles têm o Saturno em Peixe, isto vai abalar nessa mesma área de vida. Não sei, agora de repente não sei onde é que o Papa Francisco terá Saturno em Peixe, mas como os problemas de saúde se estão a agravar, não sei, poderá ser por aí. Estou a falar de cor, não tenho conhecimento. A Frida Kahlo, que é uma artista, que foi uma artista e cuja história ainda está nos nossos dias, também tem Saturno em Peixes, tem o Sol em Caranguejo e a Lua em Gêmeos. Conheço um bocadinho, Conhece, não é? Alguma coisa com que te identificar neste mapa. conheço a história dela, sei que foi uma mulher bastante sofrida, uma mulher que morreu, penso, com 47 anos de idade, e que passou ali por várias operações, um desastre Semanas de ossos. de ossos, isso certo, Sofreu um acidente um terrível. acidente de autocarro, não foi? Sim. E que Um carro elétrico é assim uma coisa que usava a pintura como forma de expressar os seus sentimentos. Hum, há histórias dela na cama do hospital, que não se podia mexer, onde tinha colocado um espelho em cima da cama e onde ela fazia as suas pinturas. Hum, o que nos fala de como quando Saturno nos manda parar, e no caso dela mandou parar de uma forma, ou aquilo foi mesmo muito, muito grave e muito sofrimento, mas ainda assim ela soube fazer desse momento de estar de quieta, estar quieta, de usar numa outra perspectiva e numa forma de sentir a vida, hum, que a mente racional talvez não a deixasse viver. Por outro lado, temos o Kurt Cobain, não é? Que já não está que neste planeta. é um dos exemplos mais evidentes da energia de peixe, não Sim, é? sim. Eh, e o engraçado é que acabamos por estar a falar de nomes associados à religião, associados à parte de música, à parte artística, eh, Peixe, e é muito isto de Saturno em Peixe. Temos a Jane Fonda, não é? bem, Também ali com uma vertente artística bastante presente. e sempre, nós, Saturno em peixe sempre dá, ou, nem toda a gente, não é? Como é óbvio, mas por exemplo, no caso da Jane Fonda, muito conhecida como atriz de cinema, certo? Sim, Mas sempre muito ligada à causa, as duas das. sim, sim, sim. Keanu Reeves é outro exemplo. Exato. São pessoas que usam a arte, a Frida Kahlo também, usam a arte, mas são humana, não apenas estética. Uhum. Apesar de a Jane Fonda em Nova ter feito filmes muito Hollywood, mainstream, mas ela sempre teve uma entrega às causas. Sim, mas também tem um Sol em Sagitário e uma Lua em Leão que lhe permite. Certo, certo. Outra figura curiosa nesse aspecto é o Keanu Reeves, né? Que também é conhecido por se dedicar muito às causas, por ser alguém
de uma enorme compaixão. E aqui também está incrível, não é? O Edgar Cayce, o tal, o profeta adormecido, Uhum. nada menos, nada mais do que Sol, Vênus, Saturno e Mercúrio em Peixe. É tudo ali. E, no entanto, em vez de ficar fechado nesse mundo de peixe e se perder, usou-se na totalidade de Sol, Lua, Mercúrio e Vênus, é quase tudo, não é? Ao Yeah. serviço da ligação espiritual, da mensagem espiritual. É muito interessante. Mais algum que tu tenhas Ah, encontrado? não, acho que nós dissemos todos, não foi? Ok, sim. Basicamente, demos aqui uma boa ideia do que é que pode ser Saturno em Peixe. Sim, Recordar que eh, estas possibilidades não se fecham. e penso que o cinema também será, com este Saturno em Peixe, uma altura genial para construir aqui uns cenários imaginários brutais a nível de ficção. Portanto, acredito que nos próximos anos saiam aqui filmes brilhantes e jogos também. Os jogos, Vai estar muito associada, principalmente aos jogos hoje em dia, não é? é, Mais de cenário, há uma a criação de mundos alternativos, sim, quase, virtuais. sim, sim. Bem, então acho que mais ou menos cobrimos um bocadinho, dentro que era possível, essencial, Sim, qualquer da astrologia serve para a gente se estender, não é? sim, sim, isto estava para passar aqui. E também para quem gosta de pesquisar, com certeza que havia muitas outras personalidades e muitos outros momentos históricos que poderíamos refletir juntos. Brigitte, quero-te agradecer. Obrigada eu, muito É, obrigada. isso, obrigada. Já sabes que não te distraias muito, que e até em breve temos a outra dose. Quero agradecer quem nos esteve a ouvir e fazer o apelo habitual. Primeiro, na descrição do vídeo vão estar os contactos da Brigitte, quem quiser encontrar e conhecer melhor o trabalho dela. E se este vídeo vos fez sentido, se puderem partilhar, deixar os vossos comentários, ou eu ou a Brigitte teremos todo o gosto em responder, seja em privado, seja através dos e-mails, quer o da Brigitte, quer o meu. Temos, com certeza, será agradável para todos trocarmos essas ideias, certo, Brigitte? Sim, sim, obrigada e naquilo que eu puder ajudar, estou a dispor. Então, obrigada e até à próxima. Tchau.